Então é isso aí, galera. Mais um vídeo a respeito de Falcão e o Soldado Invernal. Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E já aviso logo de cara que a gente vai ter um bocado de spoiler. Isso aí. Então vocês já sabem como é que funciona, né? Dá uma pausa no vídeo se vocês ainda não assistiram. Vai lá, curte o episódio, absorve o que eles têm para poder te mostrar. E depois vem ver se eles concordam ou não com as nossas opiniões. Salve telanauta, tudo bem com vocês? Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu tenho um recado para dar para vocês. O canal Na Tela foi convidado pelo pessoal do site Sci-Fi do Brasil para participar do conteúdo deles. Então fica com esse recado aí na tela, ó. Na rede desde 2009, o Sci-Fi do Brasil traz a cultura pop até você. A ficção científica, o sobrenatural, a fantasia e o fantástico, todos reunidos em um só lugar. E seja falando sobre filmes, séries, livros, quadrinhos ou games, o site traz um conteúdo livre de rumores para informar a galera nerd, geek ou o participante de fandom mais exigente. E agora o canal Na Tela também faz parte disso, com ainda mais conteúdo para você. Se você quer um monte de notícia a respeito desse mundo que a gente tanto curte, esse mundo nerd, geek, dá uma conferida. O endereço deles vai estar aqui nas descrições. Então, a partir de agora, a gente vai estar lá também. Espero que esse seja o começo de uma bela amizade. Esse episódio já começou com propaganda. E a gente teve lá o GRC, o Global Repatriation Council, dando a cara, mostrando um pouco do que eles têm para dizer. O que eles querem mostrar, né? Não é bem ali a realidade que a gente já viu. Para quem não sabe do que se trata, foi criado aí esse grupo, esse sistema para realocar as pessoas que voltaram do blip, aquelas pessoas que durante os 5 anos foram mandadas para uma espécie de limbo pelo estalo do Thanos. Pois é. E agora que esse pessoal voltou todo de uma vez, o planeta Terra tá meio que pedindo socorro. Pelo amor de Deus, o que a gente faz com tanta gente que surgiu do nada? Eles tinham, obviamente, tido que reconstruir toda a parte da economia, uma série de coisas ali que fazem com que a situação global tenha mudado bastante ao longo de 5 anos. E agora com um monte de gente que chegou do nada, sendo que já tinha sido meio que dada como morta, né? Sim. É uma galera que precisa de ajuda, precisa de cuidados. Muito provavelmente muita gente perdeu suas moradias, seus empregos e tal. E tem essa galera aí super do bem, tentando tratar deles, tentando fazer com que eles não fiquem desamparados. Não é isso mesmo, dona Patrícia? É isso aí. A gente já tinha assim visto e ouvido falar dessa organização, até naquele episódio que o Falcão vai no banco, né, tentar um empréstimo. Eles tentaram mostrar exatamente esse outro lado aí do pessoal que voltou do blip, mas a gente ainda não tinha enxergado bem essa organização. Acho até que por isso eles colocaram aí esse comercial que me lembrou o WandaVision, porque pois é, tem essa ligação aí, né, ideológica. Mas alguém que se dá ao trabalho de fazer algo tão bacana, tão bonzinho, como cuidar dessa galera que tá precisando tanto de ajuda, não pode ser uma galera do mal, né? Ah, não, né? A gente nem vê na realidade isso acontecer, não é mesmo? Aquelas organizações que parece que se importam com a gente, mas no final das contas, não. Pois é, tá super ambíguo. Por enquanto a gente tá recebendo aí umas dicas de que tem meio que um lado obscuro por trás dessa organização, algo que a gente vai ter que ver aos poucos o que vai acontecer. E enquanto a gente tenta entender quem que é o Big Baddy, o malvadão da série, eles meio que fazem parte da lista. Então, e assim, logo depois, se eu não me engano, aparece um carro da onde o novo Capitão América sai e é dessa organização, não é? Pois é. A coisa tá estranha. Então, né, a gente tinha visto no episódio anterior um pessoal ajudando os apátridas, né, a se esconder. Parece que, né, o povo acolheu eles, afinal de contas eles estão dando uma de Robin Hood, né, roubando. Eles aparentemente têm uma causa nobre. Exatamente, pelo menos até ali, né, a gente estava vendo algo do bem. E aí eles encontraram o lugar onde eles estavam escondidos, eles não estavam mais lá, e quem vai é o novo Capitão América, né? E a gente já percebeu ali
que ele já está perdendo o autocontrole, não é mesmo? Pois é. Se a gente tinha no Steve Rogers alguém que fez com que o símbolo do Capitão América ganhasse vulto, ganhasse corpo pelas ações dele, aqui a gente está seguindo por um caminho meio contrário, né? É alguém que acha que herdou todas as coisas bacanas que foram feitas pelo antecessor simplesmente pelo fato de carregar essa bandeira no peito. Exatamente, aquele papo, né? O Steve Rogers, ele se preocupava, assim como o Falcão se preocupou com o símbolo do escudo, de ter mérito em ter aquele escudo, em ter a roupa, em ser esse personagem. Ele não. Ele acha que só porque ele você tem que... ele acha que ele é uma figura de autoridade, Exatamente. Ele acha que o respeito vem com a roupa e não com a pessoa. Não é bem assim. A gente tem que entender que, inclusive, o Steve Rogers se tornou digno o suficiente para conseguir levantar o Mjolnir, o martelo do Thor. Vocês acham então, que esse não é aí... qualquer um. Não é só passar na prova do Enem que faz com que você mereça. Pois é, esse aí eu duvido que ia conseguir segurar o martelo do Thor. Pois é, e aí a gente vê na cena ali eles invadindo o lugar lá para fazer as perguntas deles e seguir essa trilha de migalha de pão para conseguir chegar na pista e tal. E de repente você vê ele dando uma carteirada no cara com esse papo de ser o Capitão América. Você sabe com quem que você tá falando tal. E já começa a demonstrar um lado mais autoritário ali. Então. Inclusive, a resposta que o cara deu foi exatamente o que eu pensei quando ele perguntou. Sei e não me importo. Como a Patrícia falou, os apátridas, também conhecidos como os tupiche na face, estão ajudando ali os refugiados. Não refugiados porque foram expulsos de um determinado país e tal, mas são pessoas que, de alguma forma, precisam de um refúgio, já que estão sem teto e sem recursos, Eles fizeram campos, né, para esse pessoal que voltou do blip. Que, inclusive, a tal da organização seria para ajudar essas pessoas. Mas, por alguma razão, que a gente ainda não conhece, segundo os próprios apátridas, eles estão ali guardando mantimento em lugares fechados, mas não distribuem para essas pessoas. De repente correndo o risco de deixar as coisas perderem a validade e tal, e não largar de fato na mão de quem precisa de comida, de remédio, de toda uma série de coisas ali que são importantes para essa galera. Então fica aquele negócio de reforçar mais uma vez que essa organização tá pisando na bola, né? Como dizia minha mãe, tem mais caroço nesse angu aí. Porém, e sempre tem um porém, a tal da Karli, que tem se mostrado como a líder dos apátridas, também está demonstrando ter um lado mais sombrio ali. Eu não sei, assim, não é que ela não tenha, né? Ela mostrou ali que ela não é simplesmente uma pessoa que quer o bem e não vou fazer o mal às outras pessoas, né? Por exemplo, a tal da organização, as pessoas que fazem parte da organização. Mas não sei até que ponto isso que aconteceu nesse episódio é reflexo da pessoa que ela perdeu, porque a gente viu que ela tinha uma pessoa que era como se fosse uma mãe, dá a entender, né, para eles, e ela morreu, a gente também não sabe dizer por que ela morreu, se foi uma doença, se fizeram alguma coisa com ela, não falaram ali. Não sei se, vamos chamar esse luto, tem algo a ver com essa decisão que ela tomou. Mas ela já mostrou aí que ela também tem um lado negro, assim como o Capitão América Novo. A gente está vivendo aí uma época onde algumas pessoas estão sendo levadas a acreditar que apenas o diálogo não está sendo o suficiente para resolver coisas. O problema existem algumas atitudes que a gente toma que podem ser bastante decisivas e não dá pra gente se arrepender depois, exatamente. né? É um ponto que não dá pra voltar, né? Foi exatamente o que aconteceu ali com ela, né? Pois é, a partir do momento que ela faz lá, eu acho que é justo chamar de atentado, sim, você meio que tira a razão dela, da forma como ela escolheu servir essa causa, que em outro momento a gente acabou entendendo como sendo nobre, para de repente se tornar, sim, de fato, uma pessoa que está causando o suficiente de problema para ser caçada. Exatamente. Aquele papo, né? Até então, se ela só pegasse os mantimentos e tivesse saído, o povo chamar ela de terrorista, como a gente já viu... Ia ser injusto. Ia ser injusto. O povo ia estar a favor dela. Mas a partir desse momento... Fica complicado.
Eu acho justo dizer que esse episódio aqui foi o episódio pro Zemo brilhar, com não certeza. é isso? Então, se a gente já tinha visto ele estreando lá atrás, na Guerra Civil, no filme do Capitão América tal, aqui ele volta a ter a presença dele e a gente vê que ele é um personagem que não depende muito desse lado mais físico e tal, apesar de ele ter uma capacidade grande de combate, de situações táticas e tal, a gente vê que ele não segue por esse caminho, o lado dele é muito mais intelectual, inclusive o livro que ele tá lendo lá na cela, antes de sair, né? Você vê que ele segue por um caminho muito mais de tratar as coisas com um pensamento mais profundo, pensar nas coisas antes de resolvê-las e tal, do que necessariamente saindo na mão com os outros. Pois é, então olha aí, crianças jovens que estão na escola. Conhecimento é poder. E espinafre é importante também. Até a Marvel está mostrando isso. Mas é verdade. Mas ele mostrou até um pouco de ação corporal, que até então a gente não tinha visto, né? Sim, é que assim, não é o que define o personagem, né? Não. E por falar em definir o personagem, a gente vê ele ficando cada vez mais próximo da versão dele nos quadrinhos, onde ele de fato não é só um cara inteligente, ele também é um cara bastante rico, com bastante recurso. Afinal, um barão, né? Ele é um barão, ele vem ali de uma forma de realeza que tem acesso a um bocado de coisas para poder fazer as coisas que ele considera como válidas, como justas e tal. E a gente vê ele de fato pegando a máscara, que é a herança de família ali, o que coloca ele com uma aparência muito dentro do que a gente espera ver. Tá 100% igual? Não, mas já tá bem dentro. Exatamente, foi uma adaptação muito boa, novamente, ponto pra Marvel. E fazendo acontecer esse negócio que a gente tá falando sobre usar o lado mais intelectual, a gente vê o Buck trocando uma ideia com o Sam e falando, bom, eu acho que eu deveria ir sozinho conversar com ele, o que faz o Sam até olhar com aquela cara de, o que tá pegando, será que tem que ser por aí mesmo? Mas ele respeita esse espaço do Buck, que justifica que eles tenham uma história juntos, por mais que não seja uma história agradável, eles têm um elo de ligação ali que deve facilitar a forma como a interação deles vai acontecer. E aí, na verdade, eles usam para contar essa fuga da cadeia de uma forma super clássica que a gente está acostumado a ver numa série de filmes que tem aí um jeitão mais de espionagem que nem esse aqui ou outros de ação, aonde na verdade a coisa é contada como se, olha, o plano seria ser, mas quando você vai ver, já foi, já rolou, e tudo que eles estão levantando como possibilidade, na verdade, é bem o fato mesmo do como as coisas rolaram, né? Então eu achei engraçado o jeito que eles fizeram essa cena, mas também meio exagerado, né? O jeito que ele saiu ali da prisão, mas tudo bem. Fica aquela questão de se ele não teria sido capaz de fazer aquilo por conta própria, em uma outra situação, talvez fizesse, mas também tem aquele negócio de ele não é de fato uma pessoa 100% ruim, ele não é um bandido e ponto final. Esse aqui é um personagem que vive numa área de uma escala de cinza, aonde não dá para classificar ele de uma forma confortável o tempo todo. Então talvez esse negócio de ele não querer simplesmente ir contra a lei sem ter um bom motivo pode ter segurado ele lá dentro um pouco mais. Seguindo com a cena, a gente vê ele chegando ali como uma espécie de parceria temporária. O Sam não fica feliz. Não. Mas é o jeito, porque afinal de contas, se eles querem desvendar esse mistério aí do que está acontecendo com as pessoas que estão brotando com poderes de super soldados, ele é a pessoa certa porque provavelmente é quem mais informações tem. Então eles estão dependendo do Zemo. O plano inclui o uso de disfarces, e aí a gente tem eles comentando sobre o Sam ser obrigado a sair ali meio de cafetão, e desconfortavelmente pro Buck ele vai ter que voltar a meio que interpretar o jeitão dele de soldado invernal, sendo que a gente começa a série com ele fazendo terapia para se livrar disso, para se livrar dessa mancha que ele tem ali no passado dele, né? Não deve ser um pedido fácil, mas parece ser necessário. E eu acho que vai haver consequências, né? Porque o pessoal todo filmou ele dando uma de soldado invernal novamente. Pois então... Agora, quando eles falam a respeito das vestimentas do Sam, é interessante a forma como eles comentam o lance de que em alguns lugares, por exemplo nos Estados Unidos, aquilo é visto como sendo uma coisa que tem justamente a ver ali com esse lado de cafetão e tal.
Mas na verdade ele é só um homem negro super bem vestido, se comportando de uma forma até bastante classuda, independente de se parte desse estar bem vestido tem um aspecto mais brega ou não aos olhos de outros, né? Sim, eu acho que foi nesse sentido que ele levou para esse lado. Isso dá uma pincelada extra em todo o aspecto de racismo que está sendo trazido para o comentário que está sendo feito na série. E onde é que todas essas coisas vão acontecer de fato? Em Madripoor, uma cidade clássica dos quadrinhos da Marvel, onde muitas das histórias dos X-Men acontecem, inclusive onde tem histórias bastante clássicas do próprio Wolverine, envolvendo inclusive um tal de Bar Princesa que está aí presente no episódio. E com cada um interpretando o seu papel da melhor forma possível, eles acabam, aos trancos e barrancos, diga-se de passagem, conseguindo ali uma audiência com a pessoa que vai dar a próxima pista. O que também é mega clássico desse negócio de espionagem, que uma pista leva a outra, cada uma com uma barreira a ser superada. Bem 007, né? Eu achei. Tem semelhanças ali. Todas as coisas que bebem mais ou menos do mesmo estilo narrativo vão acabar apresentando elementos muito próximos, né? Agora, uma coisa que eu queria pontuar aqui é que nesse episódio como um todo, não achei que teve tanta piadinha assim entre os dois, né? Entre o Soldado Invernal, mesmo com o Zemo e o Falcão. Mas, nesse momento, a gente tem duas piadinhas ali. A primeira é ele no personagem tendo que beber lá a bebida da cobra, veneno da cobra, sei lá o que era aquilo. E depois, no final, exatamente quando estão conversando ali com a informante, né, para saber sobre o soro, o telefone dele toca. Gente, sempre deixem o telefone no silencioso, em reuniões. Principalmente durante as aulas, né, professores agradecem. É verdade. E é então que pula no colo deles aí tudo o que eles precisam saber nesse momento a respeito do soro do super soldado. Eles sabem que o negócio está sim acontecendo lá em Madripoor, que está embaixo ali da jurisdição do tal do Power Broker. Que a gente não sabe ainda quem A gente ainda não tem certeza se vai estar em cima de um personagem ou se vai ser uma organização, mas é assim que eles seguem lá para a parte portuária, onde eles vão ter a chance de tentar encontrar o tal cientista que está envolvido nisso, né? Vamos falar aqui que enquanto o telefone dele toca e a moça descobre, vai começar a briga, aparece aí um sniper do nada e mata a mulher, né? O que acaba deixando uma certa dúvida no ar depois, quando a gente vê a Sharon Carter aparecendo, se ela vai ter alguma coisa a ver. Também fizeram o personagem dela ficar um pouquinho ambíguo ali, talvez plantando alguma coisa para as milhares de teorias que invariavelmente vão acabar surgindo, mas não sabemos se ela vai estar concorrendo a ser um dos vilões da série. Não devia, porque é a Sharon Carter, né? Ela é da galerinha. Mas de repente eles querem mostrar com essa mudança do mundo que as pessoas mudam também. Pode ser para pior. Inclusive. Tem que ver qual é o objetivo da história que eles estão tentando contar aqui. Então, falando na Sharon Carter, e essa mudança, talvez, aí para um lado mais negro, ou mostrando um outro lado da personagem. Ou mera sobrevivência, né? Então, já que ela tá sem o suporte da agência, não tá mais fazendo parte da galera dos agentes que cuidavam da ordem, da paz e daquele negócio todo. Talvez ela tenha que se virar. Eu vi que a comunidade aí tá conversando, e realmente eu não entendi se ela foi blipada ou não. E por que abandonaram ela? Afinal de contas, até o Soldado Invernal, que é o Soldado Invernal, que matou trocentas pessoas, foi perdoado pelo governo dos Estados Unidos? Por que ela não foi perdoada? Realmente fica aquela dúvida de se ela foi blipada, ela voltou não faz muito tempo. O que faria dela uma pessoa eficiente pra caramba pra conseguir montar os recursos que ela tem ali em tão pouco tempo. Acabou colocando algo que eu não sei se faz parte justamente dessa manutenção de ter alguma verba para se manter, ou se de repente é uma fachada, com o papo da coleção de arte, né? Contrabandeada e tal, ali. Então, tudo bem que ela não aparece desde qual filme? Creio eu que ela não deva aparecer desde Guerra Civil. Então, só se... né? Desde Guerra Civil ela já foi para lá, foi blipada, já estava começando, foi blipada e agora continuou ainda assim. E se ela não foi blipada... Por que raios o Capitão América, o Steve Rogers,
A Viúva Negra, que ficaram, não ajudaram O Gavião. ela. Ela ajudou tanto eles em outra O Máquina de Combate. Exatamente. E muita gente que sobrou pra trás tem sim alguma coisa nessa história que tá faltando. Pois é. E eu espero que eles não deixem pra trás, né? Eu também espero que não. A gente chega lá no tal do container, vazio. Clássico. Que a gente sabe que vazio ele não tá. E acaba chegando no tal cientista. Que, obviamente, assim que é espremido contra a parede, acaba revelando as coisas a respeito do tal soro, dizendo, inclusive, que ele chegou a trabalhar para tanto bandidos quanto mocinhos. Ele chegou a trabalhar até para o governo americano, que acabou cortando fundos e tal. Então, o que chamou a atenção aí é que ele falou que ele já trabalhou para a CIA. E quem já trabalhou para a CIA e estava nessa cena também? Quem? A Sharon Carter. Coincidência? Pois Não sei. Não vou ficar aqui com as teorias. Danada. Mas é um ponto aí para nós anotarmos na mente. Ele acaba, inclusive, se gabando de que a versão dele não precisa daquela parafernália toda para você injetar raios vita no indivíduo, aquele negócio todo, que as pessoas que ele gera continuam tendo a mesma aparência. Se era uma mulher franzina, vai continuar sendo franzina, aquele negócio todo. A gente comentou isso semana passada, né? Que aquela menina tão pequenininha, como é que ela ia bater daquele jeito no soldado? Mas rende, viu? Então é isso. E aí, durante esse interrogatório, ele ainda acaba falando a quantidade de frascos que tem. E ele diz que ele gerou 20 frascos. Inclusive, depois, na cena que a gente já comentou aqui dos apátridas indo buscar os mantimentos e ela acaba explodindo o lugar, antes, quando eles estão conversando, eles comentam exatamente sobre isso, porque eles sabem o que aconteceu com o cientista, eles sabem que teve gente já que foi atrás do cientista e que mataram ele, né? A gente vai ver aí no final da cena que o Zemo mata ele exatamente para ele não fazer mais nenhum soro. E aí eles comentam que eles roubaram esses 20 soros, se eles têm um. Seguindo a tal rede de intrigas e continuando atrás das migalhas, eles vão parar em outro lugar, que inclusive foi colocado lá como Látvia. E eu achei super estranho que eles não falaram logo da Lativéria, né? Que eu tô só esperando a Lativéria surgir no MCU. Quero muito ver o reino de onde vai sair o Doutor Destino. E eles estão ali já começando a flertar com o nominho, aquele negócio todo. Tem lá a próxima pessoa que deve ter pistas. Quando o pessoal chega lá, o Buck olha em volta e fala: vão lá vocês, eu vou dar um rolê aqui. Por quê? Porque ele notou algo que os outros não notaram, inclusive pelo fato do tempo que ele andou passando lá em Wakanda e recebendo ajuda para tirar aquela programação mental, que inclusive o Zemo, a primeira coisa que fez quando encontrou com ele foi começar a soltar as palavras para ver se ele entrava no modo zumbizoide lá e tal, viu que já não estava mais funcionando, e é aí que a gente vê que quem está rondando a área ali é uma Dora Milaje das mais altas patentes, que não esqueceu das coisas que o Zemo fez, inclusive matando o T'Chaka, o rei de Wakanda na época, e agora ela quer justiça, né? Então, mas sabe, me fez pensar, porque no final da Guerra Civil, o Zemo ia se matar, e quem impede é o Pantera Negra. Então, ele também não queria ele morto, né? Tanto que eles têm aquela conversa sobre perdão, ao mesmo tempo que você tem que pagar pelos seus atos, mas não com morte. Então, ele queria a prisão dele. Mas no caso dela, justiça não necessariamente é sinônimo de vingança. Então, mas o que me fez pensar ele queria ele preso. Ele já estava preso. Tudo bem que eles soltaram, né? E talvez eles estejam de olho. Só para soltar olha o que vocês vão fazer com ele. A gente quer ele pagando pelo que ele fez. Mas acho que ela não foi lá para matar ele ou algo assim. É só para dar um tempero, né? E é evidente que a galera não consegue se segurar. Não tinha Mephisto em WandaVision, mas a galera agora quer porque quer a presença do Steve Rogers. Se ele vai vir como velhinho, se ele vai vir com uma outra versão, numa espécie de flashback e tal. Tem gente jurando de pé junto que a gente vai ter a presença do cara. Eu não tô cobrando isso, não. Eu não tô botando também muita fé nisso, não. Agora, outra teoria que o povo tá vendo é quem é o tal do... Como é que é o nome do cara lá das... Power Broker. Power Broker. Pois é.
Agora, aparentemente, as apostas vão estar em cima de quem é o vilão. A gente sabe que tem alguém ali que está fazendo as coisas acontecer, mas a gente precisa saber como é que as peças se encaixam nesse tabuleiro. Pois é, as teorias são que é o próprio Zemo, que, né, como ele é tão inteligente, ele fez isso tudo acontecer sabendo que eles iam atrás dele depois, o que faz sentido até. E tem gente achando que é a Sharon Carter, porque no final da cena dela, ela vira para a moça que trabalha com ela e fala: nós temos 2 grandes problemas. É. E também tem a oportunidade de talvez, quem sabe, ser algum personagem clássico do próprio Capitão América, que já apareceu antes, tanto no primeiro quanto no segundo filme dele, e acabou se tornando, quem sabe, uma inteligência artificial. É verdade, olha aí. E esse foi o episódio 3, que a gente aqui meio que passou por cima, dando alguns dos nossos pitacos. Não tivemos lá muitas teorias próprias para poder jogar em cima. Foi um episódio, na minha opinião, agradável, mas que também não foi algo de explodir cabeças. Não, eu acho que foi uma ponte para o que está por vir. Pois é. E a gente espera que nos próximos episódios a coisa comece a engrenar de forma mais ligeira. E se você não quer perder nada, não se afaste. Está chegando agora? Por favor, se inscreva, vem fazer parte aqui da família do Natela. Gostou desse vídeo? Deixa um joinha, ajuda a gente. O canal tá super no começo. Dá uma mão para a gente poder crescer e aumentar a relevância do canal junto com o YouTube, para que o vídeo possa chegar em outras pessoas. E conte o que vocês acharam do nosso vídeo, o que vocês acharam da série, vocês gostaram desse episódio ou não, quais são as suas teorias, deixe nos comentários. Pois é, ativa o sininho também para receber as notificações quando a gente colocar coisa nova. Tem sempre alguma coisa pipocando nova aqui, alguma coisa da cultura pop e tal, com certeza vai te agradar. Eu tô deixando 2 vídeos, 2 sugestões aí na tela. Um forte abraço, galera. Beijo. E até mais.